Olá, meu nome é Mateu Luca, eu sou estudante de artes cênicas e hoje eu tô aqui para falar sobre a comédia grega. Nos vídeos passados a gente falou sobre a tragédia grega e hoje a gente vai falar sobre uma outra manifestação cultural teatral grega e para fechar esse conteúdo sobre a Grécia, a gente vai falar da comédia, que diferentemente da tragédia, que dura mais ou menos um século e tem um ponto ápice, protagonizado pelos poetas trágicos Sófocles, Eurípides, Ésquilo, enfim, a comédia tem dois pontos. O primeiro surge um pouquinho depois, mas acompanha esse período das tragédias e é protagonizado por Aristófanes e outros poetas, já vou falar sobre eles, e o outro protagonizado por Meandro, e acontece um pouco depois e dura até um período histórico que a gente conhece como período helenístico, período que sucede esse período da Grécia, né? Período grego da história. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A comédia, segundo a poética de Aristóteles, vai surgir como manifestação cultural dentro dos rituais festivais fálicos. Já a palavra comédia deriva-se do termo comos, que caracteriza uma prática sexual coletiva noturna em honra de Dionísio. Para isso, haviam festivais chamados comastes, que aconteciam todo mês de janeiro. E esse mês mais para frente vai ser escolhido como o mês característico dos festivais de competição cômica. Então a origem está toda ali, está tudo junto. Dentro do comos, né, dos festivais, das orgias e das práticas sexuais coletivas, surgiram-se ali, em meados do século V, pouquinho depois do começo da tragédia, alguns homens dóricos que portavam barrigas falsas e pênis enormes e praticavam uma espécie de farsa. Durante as práticas, eles acabavam se deslocando um pouco e incorporando personagens de uma maneira grotesca, com um corpo engraçado, uma voz engraçada, e eles zombavam de figuras mitológicas, heróis e deuses. E aquilo era muito engraçado. No meio das orgias, eles destacavam e criavam pequenas cenas, zombando de situações que aconteciam e de figuras que eles conheciam. Impulsionados por Epicarmo e suas obras literárias, eles foram criando personagens grotescas e figuras engraçadas. O interessante é que essas figuras se perpetuaram durante a história da comédia europeia até serviram de influência para a comédia dell'arte. Olha só, isso é muito interessante. Então você tem lá na Grécia Antiga figuras surgindo e elas vão dar origem a uma prática teatral europeia lá para frente, séculos e séculos e séculos depois. Então isso é maravilhoso. E dentro desses festivais e dessas figuras e com a popularização dessas performances que acredita-se ter surgido a comédia na Grécia. Opa, olha só, eu tava editando esse vídeo e percebi que faltou um pequeno vídeo que eu falava de uma coisa pequena, assim, uma coisa simples, mas era sobre a divisão das comédias na cronologia. Para ficar mais fácil, os historiadores dividiram em três partes: a comédia antiga, a comédia média e a comédia nova, cada uma com alguns autores de referência. Ficou faltando eu falar isso, mas tá aí. Agora volta pro vídeo. Olha só, antes de a gente falar desse primeiro período da comédia antiga, eu preciso destacar algumas coisas. Assim que a comédia começa a ganhar espaço no Comus e eles veem que é popular, ela se torna uma manifestação teatral e ganha seu próprio festival de exibição, as Lenéias, assim como aconteceu com a tragédia, né? Então ela ganha seu espaço fora do Comus, vira uma coisa grande, uma coisa popular, as pessoas gostam, e ela ganha seu próprio festival. E, posteriormente, a comédia também passa a ser exibida em algumas dionisíacas. Mas, diferentemente da tragédia, os poetas da comédia não eram tão diplomatas e amigos assim, não. Eles eram super rivais, rivais declarados, assim, a ponto de fazer coisas para derrubar um ou outro e um ter glória em cima da desgraça do outro. Outra coisa interessante de destacar é que nenhum poeta trágico escreveu comédia e vice-versa. Ninguém sabe direito o porquê, mas não tem registro, resquício histórico nenhum. Isso é muito interessante. Bom, dadas essas informações,
Vamos seguir agora para a comédia antiga e a época de Aristófanes. A comédia antiga é marcada por Aristófanes e seus rivais. Inicialmente a gente tem Crates e Crátino, onde Crátino era um dramaturgo antigo e Crates o seu protagonista, o seu ator principal. Crates, então, depois de um tempo, para poder tentar disputar contra Crátino, começa a escrever. Porém, não tem tanto êxito assim. Ele acaba sendo influente, sim, mas ele morre muito cedo. Já Crátino conseguiu a sua primeira vitória aos 99 anos, finalmente, com o título A Garrafa. Existia um outro também, Eupólide, que tinha a mesma idade de Aristófanes e conseguiu ganhar o primeiro lugar 7 vezes. Ele e o Aristófanes eram amigos por um tempo. Até surgiu uma polêmica ali na Grécia dizendo que o Aristófanes tinha plagiado o Eupólide. Isso, o Crates vai até zoar, o Crátino vai até zoar esse acontecimento, dizendo que o Aristófanes tinha plagiado o Eupólide, é tanto nome, a cabeça fica assim. Mas o Crátino usou em uma das suas peças esse acontecimento, porém mais pra frente tem outro escândalo dizendo que o Eupólide foi plágio de Aristófanes, então eles acabam tendo um desenvolvimento assim descomunal de plágio um para com o outro, então a relação deles era completamente conturbada, mas eles tinham a mesma idade e eram contemporâneos. Então, além de Aristófanes, a gente tem esses 3 nomes importantes. Mas agora vamos falar do cara mais importante para a comédia ateniense, para a comédia da Ática, digno de muitos louros de vitória e muita crítica e política. A gente vai falar agora do Aristófanes. Aristófanes se faz o nome, mas talvez o nome mais importante da comédia, primeiramente pelas obras que chegaram até a gente. Das 40 comédias que ele escreveu, a gente detém 11. É um número consideravelmente grande. Além de, na sua poética, Aristóteles ter mencionado sua importância. Aristófanes pouco se sabe sobre a origem dele, mas durante sua carreira artística ele viveu o tempo inteiro em Atenas. Suas peças eram lineares, com uma estrutura simples de acontecimento, porém muito críticas. Ele criticava a sociedade, criticava os filósofos, criticava a política ateniense. Na sua peça Lisístrata, por exemplo, ele vai falar sobre a guerra do Peloponeso e como ele era contra essa guerra que acontecia entre Esparta e Atenas. Ele vai descrever sobre a situação das mulheres que não se deixam se entregar para os maridos enquanto a guerra não acabasse. Então os maridos vinham sedentos e elas não se entregavam enquanto eles não declarassem o final da guerra. E assim isso sucede por todas as suas peças, conhecidas como as aves, as rãs e afim. Além disso, tem uma fofoca histórica muito legal. Ele criticava a posição dos filósofos e essa classe ateniense, principalmente Sócrates. Tem peças do Aristófanes onde ele vai cutucar Sócrates e o próprio Sócrates, segundo Platão, vai dizer que essas cutucadas, essas alfinetadas influenciaram posteriormente o júri para a decisão da sua morte. Então Aristófanes era muito importante, além de ter chegado bastante coisa até nós, ele era muito influente e importante, e suas comédias participaram, ao que tudo indica, da discussão política que acontecia na polis ateniense. O Aristófanes morre pouco depois da queda da tragédia e esse primeiro ponto culminante da comédia também, dando assim origem à comédia média pelos historiadores. Uma nova etapa da comédia que vai ser menos política, mais morna, por assim dizer, tratando de situações do cotidiano. Poucos registros chegam até a gente de dramaturgias concretas da comédia média, mas tudo que a gente sabe são de festivais que exibiam comédias mais simples, retratando figuras sociais não tão influentes, figuras políticas não tão influentes. Quando eu falava de política era quase nada, mas algo mais morno, mais cotidiano, brincando com situações que aconteciam na vida dos gregos. O período histórico também já era o período alexandrino, então muito influenciado por essa questão da guerra e da nova sociedade que havia se formando. Esse período vai anteceder um próximo período muito importante, o segundo ponto culminante para a comédia, o período de meandro.
Bom, durante esse último período, a Nea Comédia ou Nova Comédia, a gente surge ali em 4 antes de Cristo o nome Meandro. Ele foi importante porque ele trazia uma dramaturgia com personagens muito bem delineadas e acontecimentos gradativos. E Meandro ia explorar o lado social das pessoas, né? Dentro da sua comédia, diferentemente de Aristófanes, que explorava o político, Meandro explorava o social, mas ainda assim com um tom de crítica. Mas a sua importância não foi só por isso, mas também porque, assim, durante a comédia média, o coro já estava quase extinto, ele foi se extinguindo ao longo do tempo, né? Depois de Aristófanes, o coro vai se extinguindo da prática teatral grega. E foi com as peças de Meandro que o coro foi completamente extinto. Assim, ele acabava estreitando a relação entre palco e plateia e exigindo mais dos dois atores, mais cumplicidade cênica entre os dois atores ou três que interpretavam as suas comédias. Então as comédias eram sociais, um tom mais crítico, bem delineadas a história, um negócio bem linear, com acontecimentos, né, progressivos, gradativos e sem o apoio e sem a existência do coro. Então o Meandro foi responsável pelo surgimento de uma nova prática teatral ali na Grécia, mas que durou pouco tempo, porque logo a gente vai entrar no período helenístico da história, que vai ser responsável por transformações radicais no teatro, e é sobre isso que a gente vai falar na próxima aula. Então, esse foi Meandro, e o final da comédia grega se dá aí, com essa nova geração, né, na geração de Meandro, e essa nova maneira de se fazer teatro. A estrutura do teatro na comédia é praticamente igual à da tragédia. As estruturas arquitetônicas eram praticamente as mesmas, era quase tudo igual, porém se diferenciava por alguns aspectos pequenos. Por exemplo, o conceito de linearidade era muito parecido, e o coro podia entrar dentro da dramaturgia, a dramaturgia dentro do coro, ali dentro da ação, assim como na tragédia. E os dois ficavam separados na orquestra, assim como na tragédia. Porém, dentro da comédia, ao final de cada ato, por exemplo, acontecia um fenômeno dos atores tirarem as máscaras, olharem para a plateia e falarem coisas a respeito da posição política ou intelectual ou filosófica do autor. Então, entre atos da comédia, você tinha esse distanciamento dos atores para com o público. Eles saíam das personagens, tiravam as máscaras e declamavam coisas. Isso era uma característica que mostrava que a comédia era mais política. Além das próprias máscaras, né? Tinha a questão da projeção, como eu falei no vídeo passado, as máscaras eram projetadas para projeção vocal, mas a sua forma era mais animalesca e grotesca, imitando animais e figuras diferentes que, juntamente com o corpo do ator, provocavam um riso, né? Tinha uma posição mais grotesca. Mas, em suma, a estrutura do teatro cômico se assemelhava ao teatro trágico. A história da Grécia vai tomar outro rumo, e seus governantes decidem construir o Teatro de Dioniso, um grande edifício grego para exibição teatral. Porém, quase nenhum dos poetas que eu citei nos últimos vídeos vai poder estar vivo para ver. O único que consegue ver é Meandro, justamente esse último que participou dessa última manifestação cultural da comédia, a comédia nova. Porém, com a sua morte, a comédia grega acaba chegando ao fim. A história vai jogar o teatro agora numa nova etapa, no teatro helenístico, que isso é tema para a próxima aula. Assim, a comédia grega acaba chegando ao fim. Eu espero ter te ajudado de alguma maneira com esse vídeo. Deixa um like aí, se inscreve, que tem muito mais história para contar. Valeu? Até a próxima.